Atenção, sportinguistas! Uma autêntica bomba abalou os bastidores do mercado de transferências e promete deixar muitos adeptos de boca aberta e com o coração apertado. O que parecia ser um negócio praticamente alinhavado por parte da estrutura verde e branca, transformou-se, em poucos dias, num verdadeiro pesadelo para quem acompanhava de perto este dossiê. Quando tudo indicava que o Sporting tinha um trunfo nas mãos para reforçar uma posição-chave do plantel, surge um desfecho inesperado que muda completamente o rumo da história. E o mais surpreendente é que não foi apenas o Sporting a ser passado para trás. Até os rivais do Norte já se preparavam para celebrar a chegada de um talento que, segundo muitos olheiros, tem potencial para se tornar uma estrela mundial. Antes de avançarmos com todos os detalhes desta reviravolta surpreendente, aproveitamos para vos convidar a subscrever o canal Notícias e Rumor do Sporting, ativar o sino das notificações e deixar já nos comentários o que acham desta história inacreditável. O vosso apoio é fundamental para continuarmos a trazer conteúdo exclusivo e quente sobre tudo o que mexe com o universo do Sporting Clube de Portugal. Agora, preparem-se, porque o que temos para vos contar não só envolve uma jovem promessa do futebol europeu, como também escancar algumas fragilidades estratégicas nos bastidores de Alvalade, numa altura em que o clube está apostado em preparar uma época de afirmação interna e internacional. Falamos de Rune Bardghaj, extremo sueco de apenas 19 anos, que nas últimas semanas foi alvo de uma verdadeira corrida por parte de vários clubes europeus, incluindo, de forma muito ativa, o Sporting Clube de Portugal e também o FC Porto. A história deste jovem talento é daquelas que parecem ter sido escritas para o grande ecrã. Nascido no Kuwait, com ascendência síria, mas naturalizado sueco, Bardghaj começou a dar nas vistas no Copenhaga com apenas 16 anos e desde então tem sido seguido de perto por inúmeros departamentos de scouting espalhados por todo o velho continente. A sua capacidade técnica, velocidade com bola, leitura de jogo e frieza em zonas de finalização fizeram soar todos os alarmes nos gabinetes da SAD leonina. O nome do jovem sueco foi discutido, debatido e até alvo de uma primeira abordagem informal por parte dos Leões, que viam nesta contratação uma oportunidade de ouro. Não era apenas mais um jovem promissor, era um talento que, com a estrutura certa, podia transformar-se num verdadeiro fenómeno. Apesar da forte concorrência, o Sporting acreditava estar bem posicionado para garantir o passe de Bardghaj, sobretudo tendo em conta que o jogador se encontrava a entrar na reta final do contrato com o Copenhaga, o que abria margem de manobra para uma proposta em baixa. E é precisamente aqui que entra o elemento mais frustrante de todo este processo, o timing. O jogador vinha de um longo período de ausência dos relevados, após ter sofrido uma lesão grave em abril de 2024, que o deixou afastado da competição durante quase um ano inteiro. Entre abril de 2024 e março de 2025, Bardghaj teve de enfrentar uma recuperação exigente, mas ainda assim continuava a ser visto como um ativo de enorme valor. A estrutura leonina analisava cuidadosamente todos os dados médicos, acompanhava o processo de reabilitação e preparava-se para fazer uma proposta cautelosa, mas estratégica. Internamente, acreditava-se que, com um investimento controlado, seria possível garantir um jogador com um potencial gigantesco sem comprometer as finanças do clube. A verdade é que o jovem sueco não ficou muito tempo à espera de propostas mais firmes. Enquanto Sporting e FC Porto ainda afinavam detalhes, trocavam informações e procuravam garantir que o negócio seria viável a nível físico e financeiro, o gigante espanhol Barcelona entrou em cena com uma proposta direta, objetiva e irrecusável: 2,5 milhões de euros, pagos a pronto. E um plano de integração imediata nos quadros da equipa B com vista à promoção ao plantel principal já no início de 2026. Uma jogada de mestre por parte dos catalães, que aproveitaram o compasso de espera dos clubes portugueses para garantir um talento que poderá render dezenas de milhões nos próximos anos. Fontes próximas da negociação garantem que Bardghaj estava bastante inclinado a rumar a Portugal. O jogador via com bons olhos a possibilidade de se desenvolver num campeonato competitivo, mas menos mediático, onde poderia ganhar minutos e confiança após a longa paragem devido à lesão. Em Alvalade, o staff técnico tinha já elaborado um plano específico de recuperação e reintegração para o jogador, com acompanhamento médico detalhado e treino progressivo na Academia Cristiano Ronaldo. Tudo parecia estar bem encaminhado, mas a proposta relâmpago do Barcelona virou o jogo no ápice. Uma proposta que, sejamos sinceros, dificilmente poderia ser igualada em termos de prestígio, mesmo com as promessas leoninas de minutos e evolução. Não deixa de ser curioso que esta abordagem do Barcelona tenha sido feita de forma quase silenciosa, sem os habituais rumores e especulações que antecedem este tipo de transferências. Quando a notícia surgiu na imprensa catalã, muitos em Lisboa foram apanhados de surpresa, incluindo elementos ligados à direção leonina que, ao que tudo indica, já consideravam o acordo praticamente fechado. A rapidez e assertividade do clube espanhol deixaram poucas margens de manobra ao Sporting, que ficou a ver o jogador embarcar rumo à Catalunha sem sequer ter tido tempo de apresentar uma contraproposta formal. Mas o que mais dói neste processo é a sensação de oportunidade desperdiçada. Rune Bardghaj, mesmo tendo estado afastado dos relevados durante quase um ano, é visto por muitos como um diamante em bruto. A sua técnica apurada, visão de jogo e capacidade de desequilíbrio nas alas fazem dele um daqueles jogadores que podem mudar o rumo de um jogo com um simples toque de bola.
Com apenas 19 anos, o sueco tem margem de progressão enorme e, numa estrutura como a do Sporting, conhecida por potenciar jovens talentos, poderia ter sido a próxima grande venda do clube, a seguir ao modelo que tantas vezes já deu frutos em Alvalade. Há, no entanto, quem defenda que a direção tomou a decisão certa ao não entrar em leilões nem precipitações por um jogador que ainda recupera de uma lesão grave. O historial médico recente de Bardghaj é, de facto, uma incógnita, e existe sempre o risco de recaídas ou dificuldades em atingir o pico de forma esperado. Essa prudência, embora compreensível, levanta agora dúvidas sobre se a aposta no risco calculado não teria, afinal, compensado. Com um investimento relativamente baixo de 2,5 milhões, o Sporting poderia ter dado um passo firme na construção do futuro, mas preferiu aguardar mais dados clínicos e perdeu. O desfecho não caiu bem entre os adeptos mais atentos, sobretudo aqueles que acompanham os jovens talentos emergentes do futebol europeu. As redes sociais fervilharam com críticas, teorias da conspiração e desabafos de frustração. Muitos sentem que este tipo de jogador encaixa perfeitamente no ADN leonino e que a hesitação, mais uma vez, custou caro. Há também quem questiona a capacidade de antecipação da estrutura de scouting e a velocidade de decisão da direção. Afinal, se o Barcelona viu valor no jogador mesmo com um historial clínico, por que não o Sporting? Por outro lado, este episódio levanta uma questão estratégica relevante. Será que o Sporting está a tornar-se demasiado cauteloso nas abordagens de mercado? Num contexto em que clubes com maior capacidade financeira estão sempre prontos a entrar em cena, talvez o clube precise de ajustar o seu tempo de reação e assumir mais riscos calculados. É um equilíbrio difícil entre prudência e ousadia, mas o futebol moderno raramente espera por quem hesita. E, neste caso, a hesitação custou um jogador com potencial para ser craque de primeira linha. Rooney Bardghaj já foi oficialmente apresentado como reforço do Barcelona e deixou palavras que caíram como uma punhalada nos adeptos verdes e brancos. O jovem declarou estar a cumprir um sonho ao vestir a camisola do clube catalão e agradeceu ao Copenhaga por todo o apoio durante a recuperação. A convicção com que falou demonstra que, independentemente do interesse português, o projeto espanhol foi o que realmente o convenceu. E agora, resta saber se o Sporting conseguirá encontrar uma alternativa à altura antes do fecho do mercado. Com esta reviravolta, a direção do Sporting vê-se forçada a acelerar outros processos de contratação, sendo que há nomes em cima da mesa que, embora promissores, não têm o mesmo impacto mediático nem o mesmo perfil de desequilíbrio de Bardghaj. A aposta deverá recair, mais uma vez, em jogadores jovens com margem de valorização, mas o nível de exigência dos adeptos aumentou e a tolerância para novos erros está cada vez mais curta. Esta falha poderá ter repercussões na forma como os leões são percepcionados por jovens talentos estrangeiros que veem Portugal como rampa de lançamento. Internamente, há também quem tema que este tipo de episódios possa afetar a confiança do treinador Rui Manuel Borges na estrutura de mercado. A sinergia entre treinador e direção é crucial nesta fase de construção do plantel e, quando surgem divergências ou frustrações com alvos falhados, o risco de descompasso aumenta. Fontes próximas da equipa técnica referem que havia entusiasmo com a possível chegada do sueco, que encaixaria na perfeição no modelo ofensivo do novo Sporting. Agora, a prioridade passa por virar a página rapidamente. Mas há sempre uma luz ao fundo do túnel. A verdade é que o Sporting continua a ser um dos clubes mais atrativos para jovens talentos e tem provas dadas na formação e valorização de ativos. Apesar desta derrota pontual, a janela de transferências ainda está longe de fechar e novas oportunidades poderão surgir a qualquer momento. A lição, no entanto, fica: quem quer, tem de agir rápido. No mercado atual, segundos podem fazer toda a diferença, e neste caso, o Sporting aprendeu da pior forma possível. E assim se escreve mais um capítulo de um verão agitado em Alvalade. Uma história com ingredientes de novela, reviravoltas dignas de Hollywood e um final amargo para os leões. A contratação falhada de Rooney Bardghaj pode parecer apenas mais um episódio, mas representa muito mais do que isso. É um reflexo da velocidade vertiginosa do futebol moderno e da necessidade urgente de adaptação por parte da estrutura leonina. O próximo alvo terá de ser certeiro e rápido. Se querem continuar a acompanhar todas estas histórias surpreendentes, bastidores, rumores quentes e revelações que ninguém mais conta, não se esqueçam. Subscrevam já o canal Notícias e Rumores do Sporting, ativem o sino das notificações e deixem a vossa opinião nos comentários. Acham que o Sporting deveria ter arriscado? Terá sido um erro de avaliação ou uma decisão sensata? Vamos debater nos comentários, porque aqui a voz dos leões é sempre ouvida.